Os aquíferos suspensos, eles, e eu vou ilustrar aqui com os suspensos, mas a mesma coisa ocorre para um aquífero livre ou um aquífero. Os confinados mais difíceis, mas normalmente os aquíferos suspensos e os livres, eles têm ainda uma função que, além daquela de fornecer água para atender as nossas demandas, eles ainda permitem a exposição, a chegada à superfície do terreno dessa água subterrânea que eles armazenam. Então, eles formam as nascentes de muitos rios que nós temos no Brasil. Então, quando o nível d'água, ou seja, o topo da zona saturada de um aquífero suspenso ou de um aquífero livre, intercepta a superfície do terreno, essa água subterrânea passa a fluir na superfície. Ela aflora na superfície. Forma-se aí um fluxo de água superficial que pode ser perene ou pode ter duração por um bom período do ano. Forma, então, uma nascente. Acredito que vocês já tenham visto, pelo menos na televisão, reportagens com nascentes de rios. Essas nascentes, elas são sustentadas por água subterrânea que chega na superfície, porque essa zona saturada, o nível da água aqui, essa zona saturada interceptou a superfície, formando aí nascentes, córregos e riachos. Então, os rios, como nós vimos na aula de bacia hidrográfica, eles não se formam apenas pela pluviosidade que é captada pela bacia hidrográfica. Em subsuperfície, os aquíferos que existem, e principalmente suspensos e livres, quando interceptam a superfície do terreno, quando essa zona saturada cruza a superfície do terreno, então, ela intercepta, então, a água passa a fluir, a água subterrânea volta à parte superficial do ciclo da água, alimentando uma nascente de um rio que passa a ter um volume maior de água ao longo do seu curso, aí sim sustentado pela pluviosidade. Então, nesse slide, nós temos vários exemplos aqui em blocos de diagrama que mostram como os aquíferos em profundidade mantêm água, permitem a chegada de água subterrânea agora na superfície do terreno. Antes de explicar esses blocos de diagrama, eu quero mostrar para vocês essa foto aqui à direita, onde nós vemos um material rochoso exposto. Vemos lá que há várias posições onde água está jorrando, como pequenas cachoeiras aqui com pequenos cursos, né? Reparem que essa água, ela não, se ela fosse sustentada, mantida, originária da pluviosidade, ela deveria vir da parte de cima da figura, porque ela teria vindo da atmosfera, atingido a superfície desta exposição de rocha, essa frente de rocha aqui, e estaria fluindo por toda a superfície da rocha. Mas a água se origina, ela inicia o seu curso a partir de pontos bem específicos. É nessa região que a água, nesses pontos, nesses locais, que a água subterrânea está aflorando, deixando de ser subterrânea e passando a ser água superficial. Aí nós vemos que ela se afunila, aqui se junta, né, formando um único canal, aqui na parte centro-direita aqui da foto, formando um único canal. É esse canal que receberá, então, água da pluviosidade e, ao longo do seu trajeto até a sua foz, aumentará o seu curso e volume de água, né, sustentado pela pluviosidade. Então, a água subterrânea, ela alimenta
ela auxilia na formação dessas nascentes. E aí, a partir daí, a pluviosidade tem um papel importante com o ciclo da água para aumentar o volume de água nos canais do sul. Nos blocos de diagrama, nós vemos vários exemplos, várias situações que o nível d'água pode interceptar a superfície do terreno e formar nascentes. Aqui nós temos no bloco de diagrama à esquerda, ponto superior à esquerda, nós vemos um nível d'água aqui marcado de azul. Esse nível d'água está cruzando a superfície do terreno e ali formam-se as nascentes. Aqui um outro tipo, o segundo bloco de diagrama à direita, na parte superior da figura, também um bloco de diagrama que mostra solo, nessa parte amarelada, rocha na parte inferior, o nível d'água que está no solo, ele da superfície forma nascente. Nos 3 blocos de diagrama que estão na parte inferior do slide, nós vemos lá um aquífero mostrado em amarelo, com setas em azul. Aí esse nível poroso e permeável que é do aquífero, ele é cortado aqui, truncado por um plano de falha, que é um plano de ruptura, e a água sobe por essa trinca, por essa ruptura, aflorando na superfície. Tem aqui um outro, na parte central, um outro bloco de diagrama que mostra derrames de lava, níveis, camadas de rocha basalto. Essa rocha, ela pode ter, então, a fratura de resfriamento. E aí temos nível amarelo, representando uma camada de rocha porosa e permeável. E é ela que, então, ao interceptar a superfície do terreno, permite o aparecimento da água subterrânea. Aqui à direita, nós temos uma rocha ígnea do tipo granito. Ela está totalmente fraturada, bastante fraturada, em 2 direções principais, e a água subterrânea preenche essas fraturas, essas rupturas, esses planos de ruptura na rocha. Quando esses planos de ruptura contendo água interceptam a superfície do terreno, a água subterrânea aparece. Essa situação é muito parecida, por exemplo, estas 2 situações são essas parecidas aqui com a dessa foto à direita. Reparem que a água, ela surge aqui ao longo de um plano, né? A surgência da água, o aparecimento da água aqui, subterrânea na superfície, está alinhado ao longo de um plano, que poderia ser um plano de fratura, uma região de um material mais poroso e permeável. Então, os aquíferos suspensos e livres, eles auxiliam na formação das nascentes dos rios. E aí, isso tem bastante implicação para, por exemplo, delimitação de áreas de proteção ambiental. O que se quer é proteger essas nascentes da atividade antrópica, que pode, de um lado, permitir a erosão, a destruição desse material, se for um material viável para isso, ou contaminação deste aquífero, que aí liberaria para a nascente água contaminada.